Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio acompanhada da minha parceira de Longidade, Morgane Rodrigues, também cofundadora do canal. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre psicanálise e envelhecimento. E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. A nossa convidada de hoje é Elisandra Souza, que é psicanalista. Olá, Elisandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vai ser um prazer bater aquele papo com você. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço aí o convite de vocês e Seja estou aqui bem-vinda. para tentar esclarecer alguma coisa. Não, vai ser uma conversa muito gostosa. A gente é suspeita, né? Porque nós somos extremamente interessadas nesse assunto de envelhecimento, a gente trabalha com isso, enfim. Mas é claro para a gente, cada vez mais claro, que a maneira como a gente encara as fases da vida, sejam ela a infância, a adolescência e o envelhecimento, elas se modificam conforme muda a sociedade. Né? Conforme a época, conforme o tempo, isso se modifica. O ancião ele já foi visto de diversas formas, desde o grande sábio, a pessoa de maior respeito de uma comunidade, a um ser descartável, né? A depender da sociedade e da época ao longo aí de toda a história da humanidade. A gente vive agora uma fase que a gente chama de revolução da longevidade, né? Assim, as pessoas estão começando a modificar a forma como elas olham para o envelhecimento, porque o mundo está envelhecendo, né? Assim, a gente entra dentro de uma realidade inegável, né? Tá todo mundo envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais, cada vez a gente tem mais idosos na sociedade. Então, urge a forma como a gente mude essa concepção do que é o velho. Mas do ponto de vista psíquico, o que muda com essa questão do envelhecimento? Né? E qual é a influência desse processo e das mudanças da sociedade sobre a psique de alguém que se percebe envelhecendo? Porque não dá para negar que algumas coisas mudam mesmo, inclusive no nosso corpo. Uhum. É interessante, porque daí você fala bem, nesse finalzinho você fala exatamente o que muda, que é a percepção de existência. Eu me percebo existindo com 60+. Eu tenho, às vezes, alguns pacientes que aparentemente não apresentam assim, nossa, já tem 70 anos. Mas quando o paciente fala que tem 70 anos... Nossa, não parece. Então, existe essa percepção de eu existo, eu estou na sociedade e eu posso continuar produzindo alguma coisa. E a existência tem a ver com essa possibilidade de produção. Então, seja uma produção de trabalho, seja uma produção artística, não importa. Então, eu acho que o que tem mudado é deixar de ser este objeto do cuidado da família. Que a família precisa ir lá dizer o que ele tem, ir lá dizer qual é a questão dele. Precisa ser cuidado e uma existência mais autônoma. Né? Então, a gente tem percebido isso. Apesar de que, é claro, muitas pessoas dependem de cuidados, né? Mas existe uma percepção de existência maior, realmente. A gente fica... É lógico que é muito individual, né? Assim, depende de como cada um encara o envelhecimento. Mas a gente teve uma época de muita negação desse processo do envelhecimento, né? Assim, as pessoas... como se a gente tivesse medo de envelhecer. É um paradoxo, né? Assim, tem um tabu, a gente não fala da morte de jeito nenhum, não queremos falar sobre isso, não queremos pensar sobre isso, mas, por outro lado, né, quem não morre envelhece. Ponto, é isso. Né? Então, para continuar vivendo, Mas eu acho que a gente tem medo ainda, sabe, do envelhecimento. Tanto que existem as plásticas, as medicações, os botox da vida, os tratamentos estéticos de uma forma geral. Eu acho que eles traduzem um pouco esse nosso medo de envelhecer,
principalmente com relação à aparência. Eu acho que a gente continua com medo. É que a gente está lidando melhor, justamente porque a medicina vem aí trazendo um monte de novidade sempre, então a gente lida melhor e acaba sendo um orgulho. Ai, olha, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Mas eu acho que a gente ainda tem medo, sim, tem um pouco de receio, por isso que vai atrás né, dessas possibilidades aí de uma transformação, mesmo que seja pequena, mas uma transformação na aparência e também na atividade, né? Então, a pessoa com mais idade, ela vai atrás de fazer mais coisas para não assumir, né? Então, eu vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, vou continuar, às vezes, até sustentando toda a família, ou controlando, ou administrando, seja lá o que for, como também uma forma de negar, às vezes, inconscientemente, esse envelhecimento. O processo de envelhecimento. Mas, no né? geral, isso não seria um problema? Ou você Não, veria eu não como um acho, problema? não acho que é um problema. Eu acho que o problema é quando a gente nega de uma forma que limite ou que não nos permita perceber quem a gente é. Eu acho que esse Dentro dos nossos limites. Isso, eu acho que esse é o problema. Mas a pessoa continuar produzindo ou perceber que ela pode, não quero ter ruga, né? Então, vou fazer alguma coisa. Mas vai chegar um momento em que mesmo que a gente queira fazer alguma coisa... Eu vou falar do Botox porque é o mais fácil, assim. Ainda assim vai apresentar. Então, de repente, a pessoa não percebe, mas ela está fazendo transformações externas ou está exigindo demais da atividade dela porque ela não quer aceitar o limite imposto pela natureza. E que não sei, né? Vocês que talvez saibam mais, que tem um limite, né? Existe um limite. Por isso que a gente faz exame, né? Para ver como é que estão os ossos, porque existe um limite que é próprio do corpo. Então, a gente precisa... E é interessante, né, esse contato que a gente tem que ter com o nosso limite da natureza, da biologia, porque é uma questão desde a infância disso. Né? As questões, por exemplo, de anorexia na adolescência têm a ver com, de repente, você não aceitar aquela estrutura corporal. Né, a dificuldade de se reconhecer o limite do próprio corpo. E quantas vezes a gente vai tentando ultrapassar isso e causa prejuízo, não só na atividade, mas no corpo, psicologicamente, emocionalmente, causa prejuízo. Então, eu acho que esse é o problema. Uhum. A psicanálise chega a versar especificamente sobre questões que envolvem o envelhecimento? Hoje em dia a gente tem bastante trabalho a respeito disso, porque primeiro eu acho que a psicanálise ou os tratamentos psicológicos eles ficaram mais tranquilos. Né? Já não tem mais aquele viés de sou um doente, né, psíquico, um doente mental. Preconceito, né? O preconceito. Então, eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente já tem essa abertura. Mas também existe o fato de que as pessoas começaram a procurar mais. Então, por exemplo, que eu me lembre, assim, né? Uma paciente... Pode falar idoso ou não pode falar idoso? Pode falar idoso. Então, tá bom. 60 mais, maduro, então longevo, tá idoso. A minha primeira paciente... Pessoa idosa, né? Então, a minha primeira paciente idosa, isso foi em 2004, né, que era uma senhora de mais de 70 anos. Então, dali a gente já vai percebendo que as pessoas com mais 60, né? Interessante, meu marido tem já 60, né? Eu vou falar para ele. Eu falei, você é 60 a mais. Mas as pessoas começaram a perceber que elas também podem iniciar um tratamento, iniciar um cuidado de si, psicológico e em idade mais avançada. Independente da idade, né? Você tocou num assunto importante. A gente que trabalha muito, né, com essa população 60 a mais, existe de fato uma crença de muitas dessas pessoas de que não adianta mais. Não adianta mais eu fazer terapia, não adianta mais eu fazer análise, porque agora eu não vou mudar mais, não tem mais o que mudar na minha vida. Eu só mudo né? quando eu sou jovem, depois, consolidei e não existe possibilidade. Então, e um mega tabu, né? Um tabu. Mas talvez a psicanálise ajude, porque a psicanálise não visa mudança
inicialmente, não tem como meta uma mudança, mas o sustentar aquilo que está existindo naquele momento. Então, por exemplo, pegamos uma pessoa que tem mais de 70 anos, que de repente perde um filho. Existe uma dificuldade em lidar com isso. Então, não vamos pensar que a psicanálise ou uma outra terapia vai servir para transformar. Não, mas para ela conseguir suportar, passar por esse momento da vida dela. Então, não é só pela questão da transformação, né? Então, quando as pessoas me perguntam, né, mas eu não vou mudar. Mas talvez não precise. Né? Ou talvez a mudança vai ser uma consequência a longo prazo de alguma coisa. Mas é para a gente, eu falo que é para a gente sustentar quem a gente é. E isso também independe da idade. Né? Muitas vezes a gente com 30 anos precisa aguentar ser quem a gente é, com determinados sofrimentos que estão acontecendo ali. Então não é que vai existir uma transformação, vou me transformar na pessoa mais alegre do mundo. Não, mas eu vou aceitar quem eu sou, assumir a minha posição, assumir as minhas dificuldades, os meus conflitos, os meus limites, né? Então, a psicanálise ela vai ajudar nesse quesito, principalmente. A transformação a gente pode pensar como uma consequência, mas hoje eu acho que as pessoas vão quebrando assim esse tabu de não adianta mais. Não posso mais. Para mim já não vai mais servir, Isso, né? E eu acho que assim, as pessoas que viveram muito, elas têm muitas histórias, né? E acredito que muitas dessas histórias possam ter ficado mal resolvidas aí ao longo da vida. E às vezes bom, praticamente tudo que a gente vive na nossa vida envolve relação, né? Envolve outro. Que eu acho que essa é a grande questão, né, humana. São as nossas relações, como é que a gente lida com o outro. E acho que isso é uma dificuldade durante toda a nossa vida, na verdade. Não muda no envelhecimento. Mas muitas das histórias mal resolvidas, a gente não tem como voltar atrás. Às vezes essa pessoa nem está aqui mais, né? Então eu acho que de uma certa forma é uma forma de você tentar ficar em paz com todas essas histórias, né? Tentar entender o que era possível ou não e aceitar aquilo que passou, enfim. Ou mesmo que você não aceite, mas você conseguir significar de uma outra forma, ter um outro olhar sobre isso, né? Isso independe da fase da vida. E do fato, né? Porque assim, senão a gente não conseguiria atender pessoas que foram abusadas, por exemplo, na infância. Porque não tem como você voltar ali e apagar, ou mesmo, vou desculpar o meu agressor. Não tem como você fazer isso, né? Então, é realmente saber lidar com a situação, com o fato, com a lembrança, o contar, recontar novamente, recontar. Isso, de alguma forma, eu falo assim, que isso vai fazendo com que o nosso psiquismo encaixe as historinhas que a gente tem. E aí também depende se a história é verídica ou não é verídica, se é algo da nossa fantasia, se é algo que a gente teve uma percepção piorada de alguma coisa, ou não, né? De repente a gente teve uma percepção de que aquilo foi bom e, de repente, na fase adulta, você fala, nossa, aquilo não foi bom para mim. Então, o fato de você ficar contando e recontando as histórias da sua vida é como se elas fossem se encaixando, né, nessa programação que a gente tem ao longo da vida, né, de uma vida inteira. Então, não tem realmente como a gente voltar atrás e perdoar e contar para a pessoa alguma coisa. Sei lá, não tem como fazer isso. Mas tem como eu lidar melhor com isso que passou, a ponto de repente, certos sofrimentos que eu causei ou que eu sofri não sejam tão intensos e tão conflitantes na minha vida atual. Né? Então, é possível fazer isso, mas eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho essa coisa de que, sei lá, vai apagar o passado ou vai resolver alguma coisa do passado, porque isso não vai acontecer. Vai ajudar a gente a lidar de uma forma mais saudável com o que já passou. Isso, com o que já passou, porque todo mundo comete erros, todo mundo faz alguém sofrer em algum momento da vida, porque
é uma mentira acreditar que a gente foi bom o tempo todo, né? Então, mas de repente... Os outros e a gente, Os né? outros e a gente, né? Perdoar os outros e nos perdoar. Então, mas é que às vezes a gente fica naquela coisa de que chega numa determinada fase da vida, principalmente próximo de um falecimento, que as pessoas começam a se sentir muito culpadas, né? Vocês já devem ter percebido alguma coisa assim. Então, quer dizer, a pessoa... sei lá, foi um pai muito rigoroso, uma mãe muito rigorosa. Ai, nossa, eu fiz o meu filho comer alface. Ai, porque eu exigi que meu filho acordasse 5 horas da manhã todos os dias para fazer natação. Isso fez com que ele sofresse. E às vezes a pessoa chegando perto do falecimento, ou que acha que já está perto, né, perto do fim, a pessoa pode, tomando isso como uma culpa tão absurda, que vai fazê-la sofrer demais, né? Então, a gente conseguir administrar, lidar melhor com essa culpa, principalmente com as pessoas, mas é que elas acham que não tem tempo mais, né? Não tem tempo mais para fazer mais nada. Então, acho que você lidando melhor com isso que é do passado, que fica batendo na nossa porta o tempo todo, é importante até para você ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Então, eu acho que é importante, sim, a gente trabalhar e esquecer um pouco que você não vai voltar atrás e não vai resolver completamente, mas também você não precisa ficar carregando a culpa para a eternidade, né? Se é que existe. Você acha que tem alguns insights para quem está envelhecendo que seriam importantes, assim, falando mais do ponto de vista da psicanálise mesmo? Então, no sentido tanto de viver melhor ou de fazer as pazes com de aceitar o processo, né? Eu acho que tem um processo para isso? Então, eu acho que não tem assim exatamente um processo, um insight. Eu acho que vai mais da possibilidade de você conversar com as pessoas, estar em contato com as pessoas. O que a gente percebe também é muito isolamento numa determinada fase da vida, assim, né? A pessoa vai envelhecendo. Existe um isolamento do tipo, quero viver sozinho, né? E quero fazer as minhas coisas, não quero ninguém enchendo o meu saco. Isso eu já vi, né? Uma pessoa mais independente, que não quer ser cuidada, não quer morar com ninguém. Mas existe um isolamento que é ruim, que é dessa pessoa que está num processo de envelhecimento e que acha que tudo acabou, né? Então, eu acho que um insight para a psicanálise é essa coisa de me liguei, né? É esse despertar de que, de repente, eu estou me isolando demais, de repente, eu estou me colocando nesse lugar de não tem mais jeito, a vida já não vai mais existir alguma coisa, não tenho mais o que viver. Então, eu acho que essas questões são importantes para a pessoa perceber se ela não está, vamos dizer assim, se entregando a um fim que, de repente, nem está chegando, né? A pessoa nem está doente, não tem nada, assim. Ela tem muito ainda para se viver e ela pode viver. Às vezes, a pessoa querendo viver, né? Quantas vezes a pessoa quer, eu queria visitar tal lugar, que é uma coisa fácil de se fazer. Ter projetos. Ter projetos, exatamente. Então, eu acho que o insight importante seria eu perceber se eu estou me entregando demais, se eu estou achando que minha vida está parando, se eu não tenho mais objetivo, eu não consigo mais construir projetos, eu acho que isso é importante como alerta para, de repente, procurar uma ajuda, conversar com as pessoas. Eu acho que esses são insights importantes, assim, você se perceber, o que eu estou fazendo? Né? Acho que isso é importante. Você sabe que você tocou num ponto interessante. A gente fez uma entrevista, né, em um dos nossos podcasts, que foi com uma bailarina. Era esse que você ia falar? Não, eu ia falar também de outro. Mas e ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu acho que ficou maravilhosa a entrevista com ela. Ela começou a fazer balé aos 60 anos. E ela colocou pra gente, né, que os 60 anos foi a chave que ela se ligou de que, assim, gente, eu preciso fazer o que eu quero, o que eu acho importante. Mas ela colocou isso, assim, que ela achava que ela ia ter uma receptividade ruim do outro lado, assim. Ela se limitava por medo do que o outro ia pensar, achar, enfim, de como ela seria recebida. E que, no final, quando ela teve esse insight e resolveu, né, fazer, que ela foi muito bem acolhida, né, pelas pessoas das academias, enfim, que a receberam.
e ela tem um projeto lindo, enfim, né, que envolve a questão de aulas e com doações, né, para entidades, enfim, ela fez disso uma coisa linda, né, assim, ela transformou esse medo dela em ação, e ela fala o quanto isso foi importante para a autoestima dela, né, tanto a questão física dela melhorou, quanto questões emocionais também, de autoestima, de se sentir dentro de novo, né, da sociedade. E é interessante que muitas vezes é neste momento que a gente tem a possibilidade de fazer aquilo que a gente sonhou e não conseguiu, porque você tinha os filhos para cuidar, porque você tinha uma casa, porque você tinha seu trabalho, tinha as obrigações, né? Você tinha as obrigações da vida e, de repente, deixou de fazer um balé, deixou de fazer uma aula de violão, deixou de aprender uma língua esquisita, mas que você sempre quis fazer, porque você tinha outras obrigações, né? Existiam tarefas que eram rigorosas, e aí vai chegando, principalmente em função de aposentadoria, né? Que aparentemente você tem um tempo mais livre, aí você, eu acho isso maravilhoso, porque a gente começa a querer fazer aquilo que era do nosso sonho e integra isso de uma forma mais comunitária. Então, em geral, as pessoas vão fazendo, vai fazer o balé, vai fazer sua aula de violão, mas já começa a pensar também no outro, no colega, naquela amiga que está ali, enfurnada dentro de casa e só assiste televisão, e você começa a pensar numa coisa muito mais social e tentando agregar. Eu acho que isso é bastante interessante, as pessoas que vão percebendo, mas eu acho que é comum, né? A gente percebendo que é possível fazer alguma coisa quando aparentemente você tem mais tempo. Não, o que eu ia comentar era dos nossos episódios passados baseados em neurociência, né? Da importância da conexão social para o nosso processo de envelhecimento. Então, né? Como a Poliana falou, né? A gente é ser social, né? A gente é ser de relação. E aí, por isso que um problema grande é quando há um isolamento, nesse sentido de que a minha vida está acabando, não posso mais nada, ou ninguém gosta de mim. Esse é um problema. Porque a gente é ser social, a gente precisa desse contato com o outro, a gente precisa dessas relações. Claro que melhor quando as relações são saudáveis, né? Mas a gente precisa desse contato porque a gente é ser social desde o nascimento. O humano, ele não se faz humano se não tiver um outro humano. A gente precisa do olhar do outro para se ver, né? Isso, a gente precisa do olhar do outro para se ver. Eu sempre falo assim que a gente não consegue deter o próprio olhar, o próprio corpo diante de um espelho. Porque sempre alguma coisa fica de fora da sua imagem do espelho. E isso vai para a vida inteira. Então, é importante, sim, as relações. E talvez a pessoa mais idosa, ela se ligou nisso de uma forma mais natural e aí percebe que ela pode, quando ela vai fazer alguma coisa, ela pode fazer para o conjunto, né? Ela pode fazer pensando no outro, né? E a gente não... Eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que englobaria muito também essa questão de comunidade, né? Não tanto de relacionamento tão íntimos, assim, sei lá, voltar a namorar, etc. Mas, assim, grupos de amizades, de você estender isso. Sim, eu acho que é mais importante até, né? Grupos de atividades. Grupos de atividades. Até, bom, acho que a medicina explica melhor, até na possibilidade do pensar, né, na questão cognitiva. Quanto mais relações você tem com as pessoas e que você divide opiniões, você conversa, você tem aquela contagem da fofoca mesmo, ou conta um problema, escuta o problema do outro, isso psiquicamente e cognitivamente ajuda, né? É alimento para a gente continuar pensando, continuar criando. Então, eu acho que é bem importante. Agora, é claro que as relações amorosas, elas fazem parte também, né? Mas não que seja uma necessidade, né? Então, ficou viúvo, obrigatoriamente precisa arrumar uma pessoa. Não, né? Às vezes vai participar das atividades sociais, do futebol, do dominó, né? Seja lá do balé, seja lá o que for, de uma forma
mais eficiente até do que se tivesse num relacionamento amoroso, né? Porque não necessariamente o relacionamento amoroso será amoroso. Então... De fato, existem relações e relações, né? Mas quando a gente está em relações, em atividades comunitárias, né? A gente tem até mais de estímulo. Isso. Que vem dos diversos relacionamentos, na verdade, né? Da forma como eu lido com determinada situação aqui, determinada situação ali, como eu lido com conflito, como eu lido com uma conciliação, enfim, acho que tudo isso faz com que a gente tenha que movimentar a nossa psique, né? Porque é o aprendizado, de novo, né, desde a infância, né? A gente aprende a lidar com a sociedade estando na sociedade. Não existe livro que vai ensinar a gente a estar em contato com o outro e perceber se o outro está triste, se o outro está bravo, se você falou alguma coisa e aquilo estremeceu. É no contato, realmente, né? Então, a gente aprende isso na infância. Por isso que é importante, né, a criança estar sempre em contato com outras crianças e outras pessoas. E no envelhecimento também. Porque eu acho que a gente passa esse momento da infância até iniciar um envelhecimento, sei lá também quando que inicia, né? Mas é meio que um gap das obrigações de vida, das obrigações sociais, né? Da construção. E parece que no envelhecimento há um retorno, ou há essa coisa de o mundo acabou, a minha vida acabou, ou há um retorno de um reaprender, né? Reaprender a estar com amigos, a criar amizade, a criar outras relações, reaprender muitas vezes a se posicionar, né? Porque quantas vezes num processo de envelhecimento o idoso fica naquele lugar de alguém cuida, alguém resolve, alguém decide por mim, né? Eu acho que até uma fala sua eu estava escutando de que quantas vezes as pessoas acham que o idoso já não pode mais tomar decisões. Exatamente, né? O quanto tira da pessoa o direito de tomar decisões de uma pessoa totalmente autônoma. Totalmente que não autônoma. tenha absolutamente nenhuma limitação. Exatamente. Né? E só por ter uma determinada idade as pessoas enxergam, né, essa pessoa como uma pessoa incapaz. E isso não é verdade, né? Então, né? Que parece que precisa de alguém para dizer se pode viajar ou não, se... As questões de herança são tenebrosas, né? Nesse sentido o pai, a mãe já deve separar a herança, né? Dividir para todo mundo, mas de repente ele está a fim de vender tudo e viajar o mundo, né? Acho que a gente tem que olhar como um sujeito ainda autônomo que pode tomar as decisões e que ele não tem que ficar se preocupando muito também com o que os outros pensam, né? Mas eu acho importante isso de se retomar nesse momento do envelhecimento a sua posição autônoma e não se deixar, né, levar por... minha filha vai decidir. Eu preciso conversar com meu filho. Eu preciso ver com fulano. Mas que você já teve experiência, né? Então, dá para tomar certas decisões. Né? Eu lembro da avó indo viajar e que o vô ficava, né, em casa. E ele não interferia, era muito bonito isso, porque ele não ia, mas ela ia, ela tomava a decisão dela, vou passear para não sei aonde, vou passear para não sei aonde. Então, é essa posição, né, de poder fazer escolhas e se sentir bem com essas escolhas, porque não depende de ninguém para dizer se pode ou não pode. Se autorizar a fazer independente do outro, isso, né? Isso. E, de repente, acho que um processo psicanalítico pode ajudar a empoderar a pessoa nesse princípio, né? Do tipo, com toda certeza. Em qualquer idade, mas acho que principalmente, né, depois dos 60, de entender... Eu já dei satisfação demais para essa sociedade. Exatamente. Agora eu vou fortalecer quem eu sou para eu poder fazer aquilo que eu quero. E aí eu né? acho que existe um fator importante, né, pelo menos atualmente, que é a questão da tecnologia. Porque a gente olha os mais novos a gente que tem mais de 40 anos também olha os mais novos e fala, nossa, mas eles sabem resolver. Né? Então, no computador, no celular. E a gente vai dando a esse jovem um lugar de saber, de conhecimento, e esquecendo das nossas experiências, né? Do nosso conhecimento e da nossa autoridade enquanto experiência de vida. Né? O que de repente... Eu escuto, às vezes, de alguns pacientes...
adolescentes, né? 17 anos, nossa, porque a minha vida inteira, porque tudo que eu já vivi até hoje, eu penso, meu Deus, não viveu nem metade dos problemas que ainda vai viver, né? Então, o idoso, ele já viveu muito. Então, eu acho que não se preocupar tanto com esse conhecimento específico da tecnologia, que ele pode aprender algumas coisas, outras coisas não vai aprender, né? Outras coisas são mais difíceis, mas... e que não é este o lugar exato do conhecimento e da autoridade. É somente um conhecimento e um saber, uma autoridade, mas que essa pessoa, esse idoso, ele tem uma vida aí, 60, 70 anos de experiência e que traz para ele um conhecimento de vida que realmente possibilita que ele tome decisões, que ele escolha para a vida dele. Então, muitas vezes a gente joga para o outro a decisão sobre aquilo que a gente quer, porque em função de algo específico, aquela pessoa sabe, né? Aquela pessoa sabe. E esquece da própria experiência de vida. Então, eu acho que isso é importante. Do próprio saber, do né? próprio Acumulado saber. ao longo dos ao longo do anos. tempo. Porque não há nada melhor do que conversar com uma pessoa mais velha e que fale da sua experiência de vida. Né, de como resolver, por exemplo, questões de um casamento. Né? Não tem nada melhor do que você falar com a avó, né, com a mãe. Porque, olha, eu já passei por isso, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Não precisa procurar num livro. É só conversar com uma pessoa que tem muito tempo de experiência que vai te dar dicas maravilhosas, né? Que o jovem desconsidera, né? Olha, eu ficaria aqui horas conversando, mas a gente está aí no nosso tempo. Eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que é importantíssimo a gente pensar sobre isso e a gente não se limitar por conta da idade, né? Eu acho que a gente pode procurar ajuda, né, do ponto de vista psíquico, emocional, em qualquer idade. Sim, com toda certeza. Não se limitar, eu acho que é o mais importante. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisandra. Bem, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos sobre psicanálise e envelhecimento. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação da Elisandra Souza. Muito obrigada. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. E comente aqui embaixo sobre quais temas vocês gostariam de saber mais, quais convidados gostariam que nós trouxéssemos aqui. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!